O momento da morte é único para cada pessoa. Quando desencarnamos, a nossa passagem para o plano espiritual pode acontecer de uma maneira boa ou ruim. Isso tudo vai depender de como fomos em nossa vida, do que fizemos de mal aos outros e a nós mesmos, do bem que fizemos e também do bem que deixamos de fazer. No vídeo de hoje, você vai ver o relato de um pastor que desencarnou dentro de sua própria igreja e sofreu por um bom tempo por conta do orgulho, egoísmo e prepotência em que viveu. Este é um dos 16 relatos do livro O que eu encontrei do outro lado da vida, da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Você está no canal Entre Duas Dimensões, eu me chamo Edu Cunha e antes de contar essa história do pastor, eu te convido a se inscrever em nossas redes sociais do YouTube, Instagram e TikTok. E se gostar do conteúdo, peço a sua ajuda também para compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar pelo assunto. Daniel era um pastor de uma igreja grande e luxuosa. Ele morava numa mansão e tinha muitos carros de luxo. Certo dia, durante uma de suas pregações, ele sentiu uma tontura e depois uma terrível dor no peito. Abre aspas. Acho que desmaiei, porque não vi mais nada. Ao voltar do desmaio, estava sozinho no templo. O salão enorme estava vazio, silencioso. Sentindo uma estranha fraqueza, sentei numa poltrona e indaguei o que poderia estar fazendo ali sozinho. Olhei o relógio da parede e constatei que eram 11 horas da noite. Fraca claridade entrava pelos vidros decorados. Minha igreja era linda, orgulhava-me dela, toda bem decorada, luxuosos tapetes, tudo de fino gosto para enfeitar a casa de Deus. Não consegui me lembrar porque estava ali e não em casa. Resolvi ir para meu lar, que, modéstia à parte, era uma linda mansão num bairro chique. Daniel? Escutei alguém chamar o meu nome baixinho. Virei a cabeça e vi um vulto de mulher que se aproximou. Gelei ao reconhecer minha mãe, que morrera havia algum tempo. Mãe? Exclamei aflito. Valei-me Deus e seus anjos. A senhora está morta. Por que vejo sua alma? Porque seu corpo também morreu. Mentira! A senhora é uma herege. Sempre foi. Não fala a verdade. É um espírito impuro. Volte ao inferno. Daniel, meu filho, fala a verdade. Sempre falei. Quando viva no corpo carnal, alertei-o para que não enriquecesse com dinheiro alheio. Deus, Jesus, nunca cobraram benefícios. De novo? Nem morta entende? Afasta-se de mim. É um satanás. Não vê as obras assistenciais que fiz, que faço? Nossa creche abriga inúmeras crianças. Em nome de Deus, afaste-se! O vulto desapareceu e fiquei a cismar. Nunca pensaria em ver a alma de minha mãe. Gostava dela, só que sempre implicava comigo. Não comungávamos dos mesmos ideais. Não seguira minha religião como deveria. Era uma herege. Imagine, dissera que morri. Era eu, um conhecedor da Bíblia. Sabia quase que de cor. Pregava minha palavra de Deus com minha voz clara e agradável. Era um temente. Um crente, orava muito todos os dias. Sim, lidava com o dinheiro que os fiéis doavam. Com ele, erguera aquele templo belo e confortável, fizera a creche. Tínhamos a caixinha que auxiliava os membros de nossa igreja quando em dificuldade, embora isso raramente acontecesse. Ajudava com minha influência a todos os meus fiéis para que tivessem bons empregos. Vadios não eram aceitos. Fecha aspas. Pastor Daniel não aceitava que havia desencarnado. Ele imaginava que quando morresse, teria uma linda morte, que os anjos do Senhor viriam buscá-lo e ele teria um julgamento pomposo. Na manhã seguinte, Daniel acordou com o barulho de duas mulheres que chegaram ao local para fazer a faxina. Sem perceber a presença do pastor, elas comentavam com tristeza a morte do líder daquela igreja. Abre aspas. Nosso pastor Daniel morreu, que tristeza! Deve estar sentado ao lado do Senhor. Seu enterro foi tão lindo, tantas flores, a esposa chorou tanto. Fecha aspas. Na mesma noite, a igreja estava cheia. Sem ser percebido por ninguém, pastor Daniel assistia ao culto em homenagem à sua morte. Quando acabou a cerimônia e todos saíram, Daniel começou a chorar e, orando a Deus, disse que havia dedicado a vida ao Senhor e questionava se havia morrido porque ainda estava ali e não no céu ao lado do Pai. Daniel sentiu alguém se aproximar dele. Ele via o vulto, mas não conseguia distinguir quem era a pessoa. A pessoa o convidou a ir com ele.
abre aspas, Daniel, está assim por orgulho. Ama a Deus mais do que você? Ama o seu próximo mais que a você? Venha comigo, deverá haver muitas coisas. Fecha aspas. Primeiro, o espírito levou Daniel ao seu túmulo. No caminho, muitos espíritos o reconheciam e chamavam por ele, mas Daniel não respondia por serem bêbados, viciados e maltrapilhos. O espírito tentava ensinar ao pastor que todos aqueles espíritos eram nossos irmãos e mereciam ser tratados com atenção e carinho. De lá, foram até uma igreja católica, onde Daniel pôde comprovar que várias pessoas que não eram de sua religião também rezavam com amor a Deus e fé sincera. Por fim, o espírito levou Daniel até um centro espírita, abre aspas. Sinceramente, não gostava do espiritismo. Eles não acreditavam em Satanás. Diziam que eram seus irmãos e que o demônio estava nas trevas do erro temporariamente. Lendo meus pensamentos, o vulto que me conduzia retrucou. Por ter errado ou por estar no erro, esses espíritos a quem você chama de Satanás, diabo, são nossos irmãos e podem se regenerar tornando-se espíritos de compreensão e bons. Para meu espanto, as pessoas ali oravam com fé e sinceridade. Uma senhora leu um livro que continha partes dos evangelhos. Leu a parábola do bom samaritano, parábola essa que eu sabia de cor. Porém, ao ler as explicações contidas no livro, impressionou-me, principalmente a parte que dizia: indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Continuou a senhora lendo e comentando o texto. Maior mandamento. Nunca havia entendido daquela forma esse ensinamento. Como foi explicado, caridade e humildade são a única via de salvação. Egoísmo e orgulho são a via da perdição. E finalizando, leu a caridade segundo São Paulo. Meu Deus, exclamei, como fui orgulhoso. O orgulho é pai de todos os vícios. Fui um religioso de atos puramente externos. Esqueci-me do principal, de ser como Jesus foi, humilde. Lágrimas escorreram-me pelas faces. Ali, ninguém era repelido por estar sujo. Aqueles desencarnados gemendo, fétidos, eram tratados do mesmo modo que os trajados ricamente. Nunca acreditei que os mortos no plano físico pudessem se comunicar com aqueles que eu denominava vivos. Achava essas manifestações mediúnicas ridículas. Agora, ali estava sentado como desencarnado e pude comprovar a autenticidade dessas manifestações. Fecha aspas. Daniel se ajoelhou e, muito arrependido de tudo de errado que havia feito em sua vida, começou a chorar e orar pedindo perdão a Deus e a todos que havia feito mal. O espírito que o guiava o ajudou a levantar e neste momento Daniel o reconheceu. Era Jonas, o antigo pastor da igreja, a quem Daniel não estimava muito por considerá-lo uma pessoa sem ambição. Abre aspas. Estive no erro, na religião errada, disse chorando. Não é religião errada. As religiões são boas, principalmente aquelas que ajudam a melhorar as pessoas. Errados são os indivíduos dentro das religiões, indivíduos que se dizem religiosos, mas são assim apenas exteriormente, fazem atos errados em nome da religião e até mesmo de Deus. Você, Daniel, foi religioso, seguiu os preceitos conforme eram do seu interesse, escolheu para serem irmãos somente os que pensavam como você, e para ensinar exigia que seus fiéis doassem. Teve um salário alto para ser líder de sua crença. De fato, fez obras assistenciais, mas recebeu grande remuneração por seus préstimos. Não se exemplificou no Mestre Jesus, que recomendou a seus discípulos: amai a todos como a si mesmo. Venha, Daniel, vou levá-lo para um lugar onde aprenderá que o seu corpo morreu. Não será julgado com pompas. Irá, como todos os socorridos aqui, para o plano espiritual, onde somos todos irmãos. Jonas, desprezei muitas religiões. Esqueci que Deus é um só e que todas as crenças ensinam a amá-lo. Porém, muitos a amam, mas não fazem sua vontade. Amam a Deus e não amam ao próximo, ou fazem como eu, que escolhi alguns para serem próximos. Anos se passaram. Aprendi muito. Tenho enorme carinho pelos ensinos espíritas. Tenho conduzido minha forma de viver pelas explicações que faz o Espiritismo sobre os ensinos de Jesus. Tenho procurado cultivar a humildade porque entendo agora o que Jesus disse ao ensinar: bem-aventurados os humildes. Fecha aspas. E aí, gostou do relato de hoje? Ficou alguma dúvida?
Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!